A nova temporada de What If da Marvel finalmente começou. Todos os episódios estão listados na descrição do vídeo. O primeiro episódio começa com uma animação dos Vingadores a respeito da Guerra Gama. Muito tempo atrás, houve uma era de heróis e os Vingadores mantinham as forças das trevas afastadas. Até que, consumido por sua fúria, o Hulk libertou horrores que o mundo nunca viu antes e o único propósito deles era destruir tudo. Na hora mais sombria da humanidade, o Homem de Ferro se inspirou em uma ideia e criou algo impressionante, os Mecha Vingadores. Vemos então que essa animação estava sendo assistida por uma jovem que ficou sem internet na hora, mas quando começou a reclamar, tudo ao seu redor começou a tremer. Ela correu para a janela que estava sendo destruída e viu uma invasão de monstros verdes. O Watcher então nos conta que geralmente coisas grandes têm começos pequenos, especialmente essa história que começou com uma simples amizade. Vemos Sam Wilson fazendo sua corrida matinal e conhecendo o brilhante Dr. Bruce Banner. Os dois se apresentaram e Bruce diz que está começando a fazer essas caminhadas e corridas não apenas para ficar com o cu perfeito todo dia, mas sim para aprender a controlar sua raiva. Sam Wilson fala para ele que talvez ajude a conversar com alguém, mas Bruce diz que nunca tentou fazer isso. Sam Wilson então procurou um campo da ciência muito diferente do campo do Dr. Bruce Banner, a terapia. Ele o levou para reuniões onde o doutor falava que a raiva não era a pior parte, e sim o medo que ele vê nos olhos de todo mundo e se sente muito sozinho por causa disso. Ele tem tanto medo de si mesmo quanto os outros têm medo dele. Como sempre, Bruce Banner de hoje em dia é só um chorão. Sam Wilson sabia da responsabilidade como terapeuta do Banner, mas naquele momento viu um homem sofrendo e sentiu que poderia fazer mais para ajudá-lo como amigo. Ele então o levou para pescar em seu barco e vemos que o chato do Bruce ficou extremamente feliz. Só que existem partes da natureza que não podem ser controladas. Uma tempestade se aproximou e começou a balançar o barco todo. Bruce foi tentar salvar uma jovem e acabou sendo acertado por uma das partes desse barco. Esse simples ocorrido fez a raivinha dele se libertar e ele se transformou no Hulk. Sam Wilson tentou conversar com ele, falar que eles são amigos e que ele pode se acalmar e voltar a ser o Banner, mas não adiantou e o Hulk saiu dali. Mas o motivo pelo qual ele foi embora foi porque não queria que seu amigo visse sua verdadeira forma. Por causa disso, Bruce Banner resolveu dar um jeito nessa situação e criou uma certa máquina. Ela joga raios gama no corpo dele. Bruce acreditava que desse jeito poderia expulsar o Hulk de seu corpo e viver normal para sempre. Só que sua ideia saiu pela culatra. Ao tentar expulsar o Hulk de dentro de si, Bruce Banner criou um outro monstro completamente incontrolável. Ele se transformou num monstro gigantesco forjado em radiação gama e completamente sem restrições de consciência que o Banner tinha com o Hulk. Além disso, a ameaça cresceu em número e tamanho, pois esse predador Apex se multiplicou. Suas legiões invadiram o mundo inteiro e eles facilmente derrotavam qualquer um que se aproximasse. Os Vingadores perceberam que para lutar contra esses Hulks maiores e mais cruéis, precisariam de Hulkbusters maiores e mais cruéis também. Tony Stark então produziu todos esses robôs e agora os Vingadores têm seus próprios mechas. Eles, como os heróis mais poderosos da Terra, batalharam muito, mas caíram, foram todos derrotados. O sacrifício deles inspirou os heróis sobreviventes a terminarem essa batalha. Eles perseguiram o último dos monstros até o fim do mundo e não sobrou nada deles, ou pelo menos era o que se acreditava. Questões não resolvidas raramente ficam escondidas por muito tempo. Somos levados então até 10 anos depois da Guerra Gama. O novo Capitão América Sam Wilson lidera seus amigos Bucky Barnes e Monica Rambeau até o porta-aviões voador. Chicago e outras cidades foram atacadas por feras Gama e mais feras estão surgindo a cada hora. Segundo Rambeau, isso pode ser uma onda 3 vezes maior do que a que eles enfrentaram na Guerra Gama. Numa reunião com todos os novos Vingadores, eles começam a se preparar para atacar essas criaturas e já encontraram até uma assinatura de Gama no Ártico. Ela tem a mesma impressão digital isotópica da fera Apex original. Monica Rambeau diz que eles precisam do Bruce Banner, mas Sam Wilson instantaneamente fala que não. Eles sabem como vencer essa guerra, pois já fizeram isso antes, e Sam quer ir até o Ártico com a Monica eliminar essa criatura. Os outros Vingadores terão que ficar em seus territórios
mantendo seu povo protegido. Sam então sai dali e Mônica, conversando com o Buck, diz que da última vez eles quase não conseguiram vencer a guerra. Com certeza não terão a mesma sorte duas vezes. Ela insiste em dizer que a chave para tudo isso está com Bruce Banner e talvez ele possa terminar essa guerra. A mulher quer que o Buck encontre o Bruce Banner. Depois disso então vemos que ela e o Sam Wilson chegaram com seus mechas até o lugar que a radiação estava marcando no satélite. No começo nada apareceu, até que de repente as criaturas começaram a sair por baixo deles. Os dois começaram o ataque e logo mais dois monstros apareceram. Utilizando seus objetos letais, eles acharam que iriam vencer, até que o chão partiu de uma vez e eles afundaram, vendo que milhares de criaturas estavam indo em direção à superfície. Sam e Mônica voltaram apressados e perceberam que lá já estavam milhares de criaturas mesmo, e logo à frente deles brotou o Apex. Ele está comandando todos os monstros que aguardam por suas ordens. Isso não é uma infestação, é uma invasão. O Apex cria uma onda de choque com um simples grito que faz os mechas do Sam Wilson e da Mônica caírem para trás, e depois o monstro lidera seu exército em direção à humanidade. Aquela onda de choque foi suficiente para enguiçar os dois robôs gigantes. Enquanto tentava consertar o seu mecha, Mônica recebeu uma ligação do Buck. Ele já encontrou o Bruce Banner. Ele está em uma ilha abandonada. Alguma coisa lá deve ter despertado o interesse dele. Mônica então foi contar isso para o Sam, e mesmo assim ele não queria ir atrás do Bruce Banner, pois eles podem resolver tudo isso sozinhos, mas a mulher insiste. Parece que Sam Wilson tem mais medo do Bruce do que desses monstros. Sam tem que aceitar que conversar com Bruce pode ser a única coisa que vai impedir o mundo de acabar. Suas palavras convencem o homem, e ele vai voando com o seu mecha até a tal ilha. Ela se chama Ilha Astra, e caminhando pela mata, Sam encontra Bruce Banner. Ele o leva até o gigantesco bombardeiro da Segunda Guerra que ele reconstruiu para poder usar como casa. Lá dentro tinha uma antiga bomba nuclear que Bruce Banner disse estar desativada, mas mesmo assim Sam ficou preocupado. Bruce então pergunta por que Sam Wilson veio até ali. Está acontecendo uma invasão alienígena? Algum mago do mal? E ele diz que não. Na verdade surgiu um novo Apex. Bruce ficou em choque. Depois que Sam Wilson explicou a situação completamente, ele também falou que não sabe se conseguirão derrotar esses monstros sem a ajuda do Bruce, mas o cientista não vai fazer isso. Sam insiste em dizer que eles precisam do Bruce, mas o doutor fala que na verdade eles precisam é disso. Ele criou um plugin para uma interface do mecha e o chamou de Protocolo do Poderoso Vingador. Eles podem utilizá-lo contra o Apex e terão uma chance. Sam fica impressionado, mas mesmo assim ainda pergunta se Bruce vai ficar chorando, cheio de medinho, escondido, enquanto o mundo pode ser destruído. E chorando, pois ele só sabe chorar, Bruce diz que o Sam não sabe o que é medo. Ele não entende o que é se tornar uma ameaça, uma força viva de destruição. O mesmo blá 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 de sempre. Sam Wilson fala que ele tem que enfrentar as coisas que o assustam. E aí Bruce diz que construiu aquele protocolo para poder proteger o mundo contra ele mesmo. Um monstro que não pode ser controlado. Sam diz que nunca viu um monstro quando olhava para o Bruce. Só via seu amigo e esperava que se ele enfrentasse esses monstros, talvez visse o que ele vê também. Sam Wilson então volta para o combate. Os outros Vingadores já estão prontos e se juntam para ele durante o voo. O homem então mostra o que Bruce Banner deu para ele e todos ficam impressionados. Menos o russo, que fala que nunca nenhum experimento do Bruce Banner deu errado, né? Essa é a única chance que eles têm, e Sam Wilson avisa que Bruce não vai aparecer. Os monstros já chegaram à costa e os Vingadores vêm para combatê-los. Eles descem o cacete nas criaturas por um tempo e depois saem voando. Eles vão começar o protocolo Poderoso Vingador. Descobrimos então que Bruce Banner encontrou uma maneira de juntar todos esses mechas gigantescos e uni-los em um ainda maior e muito mais poderoso. Graças a isso, eles conseguem batalhar contra aquelas criaturas com facilidade e derrotar diversas delas. Eles têm até um objeto letal novo e um escudo, e destroem várias, até que o Apex aparece. Ele começa a atacá-los e o Super Mecha Vingador Poderoso o acerta com uma descarga de energia extremamente poderosa. Só que aí começam a perceber que as leituras gama dele estão disparando. O Apex simplesmente do nada causa uma explosão de energia gama e o gigantesco mecha foi desligado. Eles não tiveram a menor chance. Ninguém consegue religar o computador. Os danos foram críticos. De repente, Mônica percebe que tem algo chegando nos céus. É um gigantesco bombardeiro. Bruce Banner chegou e estava em um novo núcleo gama. Esse núcleo é
daquela bomba nuclear. Os Vingadores falam que se ele liberar essa energia pela cidade, será algo terrível, mas Mônica explica que na verdade Bruce irá absorver toda a energia e vai entrar em estado gama crítico. Ele não pode fazer isso, mas Bruce nem dá ouvidos a ninguém e se ejeta do avião dentro da bomba. Ele diz que pela primeira vez não está com medo. Uma explosão então ocorre que manda todos os monstros para longe. O Apex logo se levanta e vê a gigantesca cratera. De dentro dela surge um novo Hulk monstruoso feito do Bruce Banner. Eles são dois Apex e vão lutar para ver quem vai comandar o exército. Todos só podem apenas assistir a batalha entre os monstros, mas logo de cara o Apex desce o cacete no novo Hulk monstruoso. Sam percebe que se eles não ajudarem, o bagulho vai ficar louco. Ele então vai pro mecha e consegue enviar apenas o braço dele em alta velocidade contra o antigo Apex. Ele cai e isso dá a chance que Bruce precisava para se levantar e utilizar uma espécie de bafo gama copiado do Godzilla para simplesmente deletar a existência do outro Apex. Essa foi fácil demais. Os outros monstros já ajoelharam para o novo Apex, que se virou contra os Vingadores. Eles queriam começar o ataque, mas Sam Wilson não permitiu. Ele então se aproximou como um louco dessa criatura gigantesca e tentou fazê-la perceber que ele é seu amigo, Sam Wilson, e Bruce Banner, que está lá dentro, tem que abrir os olhos. Sam diz que sempre teve medo que todos vissem Bruce Banner como um monstro, mas de seu ponto de vista, ele só vê um amigo. Sam está pronto para apostar sua vida que Bruce ainda está ali consciente. E isso funciona. A criatura esquece de atacar todo mundo e volta pro mar. Todos os monstros o seguem. Os Vingadores salvaram um dia por pura sorte e talvez o poder da amizade. O Watcher diz que foi isso. A amizade tem muita força e a forma como uma pessoa se vê pode mudar a vida dela e também o destino do mundo inteiro. Vemos então que Bruce agora comanda os outros monstros lá naquela ilha. O episódio 2 começa com o próprio Watcher nos contando que no começo, antes das 6 singularidades e do início da criação, vieram os Celestiais. O que aparece pra gente é uma mulher que diz que agora, com o poder dos Guardiões Eternos fluindo através de seu corpo, ela obteve o poder da criação e dará origem a seu próprio renascimento. Só que aí não funciona e descobrimos que na verdade aquilo era a filmagem de um filme. Howard Stark é o diretor e aquela mulher, sua atriz principal, é a Agatha Harkness. O Watcher explica que nesse universo, a busca da Agatha Harkness por poder a levou a descobrir o Celestial crescendo nas profundezas do planeta Terra. Esse é o Celestial Tiamut e querendo pegar a energia cósmica dele para ela, a mulher se propôs a criar um feitiço para sugar esse poder dele. Mas realizar um ritual dessa escala exigiria uma produção igualmente grandiosa e por causa disso ela se voltou para uma indústria que cresceu com a reputação e o ego inflado de várias pessoas. Essa indústria é a indústria do cinema em Hollywood. E lá, o magnata multibilionário e homem mais inteligente da Terra, Howard Stark, ficou feliz em pagar a conta. Vemos que ele elogia muito tudo que ela acabou de fazer em frente das câmeras. Os efeitos especiais parecem magia e ela diz que é um pouco de magia do cinema. Só que não está funcionando e talvez eles precisem regravar tudo. Howard acha maravilhoso e começa a convocar todo mundo, inclusive seu assistente, o Jarvis. O homem diz que eles já refilmaram a última cena do terceiro ato 5 vezes, mas Howard não tá nem aí. A Agatha pediu e ele vai realizar. Vão filmar de novo, não importa quantas vezes sejam necessárias. Jarvis não entende o motivo por trás disso tudo. Lutas e explosões em filmes já foram vistas por todo mundo e a Agatha diz que ele tem razão. Eles precisam expandir o filme, assim dar um diferencial que ainda não tem. Precisam de muito mais poder artístico. Talvez alguém para atuar ao lado dela, uma coestrela, ao qual Agatha poderá roubar toda a atenção. Howard gostou muito dessa ideia e agora quer contratar um ator muito bom para ser o vilão dessa história e derrotado por ela. A rainha cósmica do filme terá uma cartada final que ninguém pode vencer. Ela brigará com esse novo vilão que apareceu na cidade e até mesmo dançará com ele, sem saber se está apaixonada ou se o odeia. Jarvis já está com nojo só de imaginar todas as cenas com dezenas de bailarinos, um de cada lado, e a iluminação que ficaria 3 vezes maior, só que suas palavras fazem Agatha e Howard gostar ainda mais. O bilionário então pergunta se Agatha já sabe qual ator eles podem convidar, e a mulher diz que sim, só existe um
um ator na Terra que pode completar o filme deles. Ela achou que conseguiria sem ele, mas agora percebeu que não dá. Ela precisa do Kingo. Ele é a estrela do suposto filme mais magnífico de todos os tempos, A Ilha do Trovão. Rapidamente, o ator lá da Índia chega aos estúdios das produções Stark. Ele é recebido pelo Jarvis e fica em choque, pois achava que em Bollywood as coisas eram grandes. Ali, entretanto, é tudo muito maior. Logo, o próprio Howard Stark vem recebê-lo. Ele conta tudo a respeito dessa nova cena que vão gravar para o filme e o homem diz que está preparado para tudo. Ele tem treinado para esse papel há muito tempo e só quer saber se poderá improvisar na cena de dança. E Howard diz que é claro que sim. Logo, eles vão começar a gravar. Howard comanda todo mundo no set de filmagens, tem diversas dançarinas e o ator se prepara. Eles então começam a gravar. É uma cena muito engraçada. O ator chega dançando e cantando com diversos outros homens numa coreografia impressionante. Isso representa um desafio lançado para a Rainha Cósmica e ela logo aparece para confrontá-lo. O último herói eterno chegou com uma tentativa desesperada de parar a mão cósmica da rainha, mas ela não vai permitir que isso aconteça. Agatha começa a dançar com suas dançarinas também e os dois partem para esse combate de dança. Cada um tem uma vez e o Howard está adorando tudo que vê. Enquanto dançam, Agatha se aproxima e diz que ele é a peça que estava faltando e ela esperou várias vidas por ele. Kingo diz que sabe disso, mas está ali para dar uma reviravolta no projeto de vaidade dela. Agatha fica impressionada, pois mesmo sabendo de tudo, ele teve a coragem de aparecer e o homem responde que é porque alguém precisa detê-la. Agatha fala que só está fazendo filmes de sucesso. Ele e os Eternos são os que querem destruir o mundo. Kingo insiste em dizer que ela não faz a menor ideia das forças que está se metendo e ela diz que ele também não. Tudo isso enquanto dançam no combate para a cena do filme e a mulher dá um conselho para ele. Nessa cidade, nunca se deve mexer com a pessoa que é o número 1 da lista de chamadas. Agatha então arremessa Kingo pro outro lado do estúdio e Howard fica louco com essa cena. O combate de dança ainda não acabou, mas aí Kingo resolve botar um ponto final nessa história e utiliza seus poderes para atacar a Agatha, que desvia com facilidade, e Howard fica impressionado, pois nada disso estava no script, só que eles não podem parar de filmar. A Agatha debocha dos poderes do Kingo. Eles são apenas disparos efetuados com o dedo dele. O homem, entretanto, diz que muita gente acha seus poderes extremamente impressionantes. Ele tenta utilizar mais uma vez contra a mulher, só que ela se defende com os poderes da Athena. Além disso, ela também tem os da Makari e do Gilgamesh e de todo mundo. Kingo fica um pouco irritado com isso e Agatha não para de demonstrar seus poderes e Howard fica cada vez mais impressionado. A mulher parte para cima do Kingo, o derruba, depois desvia de seus ataques de novo, continua dançando e depois derruba mais uma vez no final para deixar claro que ele não tem a menor chance de vencer. A cena termina de ser filmada e o Howard está praticamente infartando de tanta alegria. Ele diz que realmente pareceu que os dois queriam se eliminar, mas eles falam que estão apenas atuando. Para comemorar o sucesso da gravação, Howard chamou todos os funcionários para uma festa em sua gigantesca mansão logo acima da placa de Hollywood. Jarvis fala para todo mundo que a casa é tão grande que vai fazê-los questionar a decência do capitalismo. Depois que todo mundo vai embora, Kingo pergunta se Agatha pretende eliminá-lo e ela diz que ele está enxergando tudo errado. Ela não é a vilã do filme, na verdade é a heroína. O homem não acredita nisso, pois ela eliminou os amigos dele e depois subtraiu os poderes deles. A mulher fala que ele está enganado mais uma vez. Ela não eliminou ninguém, apenas pegou emprestado os poderes. Ela garante que os amigos dele estão a salvos no depósito. Kingo, entretanto, exige que Agatha liberte seus amigos e a mulher promete que vai libertá-los, mas apenas depois de salvar o mundo contra o terceiro ato, a surpresa que está crescendo no centro da Terra. Só que essa é a parte difícil e ela não vai conseguir fazer sem o Kingo. Ela precisa da energia dele para completar o feitiço e salvar tudo que ama. Kingo diz que Arishem o transformou no eterno primordial. Ele precisa proteger Tiamut. Bilhões de vidas irão despertar quando ele as criar. Mas Agatha diz que ele está indo longe demais. Não tem como Arishem ter conquistado ele. O planeta está condenado e Kingo sabe que não é como os outros Eternos. Ele não viveu só entre a humanidade. Ele viveu como eles. Agatha então mostra todos os filmes nos quais Kingo estrelou e diz que ele viu toda a beleza da humanidade contando suas histórias. Isso é algo que apenas um ator
ator pode fazer. Kingo diz que isso é verdade, atuar é a profissão mais nobre do planeta Terra. Só que mesmo assim ele não vai trair Arishem. Agatha então diz que Howard pode dar um contrato de 3 filmes pra ele se o homem aceitar, e ele aceita na hora, só que vai exigir um camarim só pra ele e também quer um filme do jeito que ele quer que seja, apenas com filmagens estranhas e o rosto dele sem nenhuma expressão. Agatha diz que em nome do destino da humanidade ela vai permitir que isso aconteça, e como a última exigência, Kingo quer que ela traga de volta seus amigos. Os dois então formam um contrato. Assim que tocam suas mãos e as energias se misturam, Arishem aparece. Ele viu tudo que eles estavam planejando e diz que os dois escolheram o lado deles. Agora irão perder a vida. Sabendo que Arishem está chegando, Kingo diz que eles precisariam do poder de outro celestial para detê-lo, mas Agatha já sabe muito bem o que fazer. Eles então vão para a gigantesca mansão do Howard Stark e dizem para ele que tem uma excelente ideia para o terceiro ato do filme e estão prontos para começar a filmar imediatamente. Jarvis, entretanto, diz que por causa de todas as outras tentativas anteriores, ele já destruiu os cenários e teriam que refazer tudo. Kingo e Agatha terão que pensar em uma maneira de gravar em algum outro lugar, mas tem que ser um lugar que pareça amaldiçoado, como uma casa mal assombrada ou coisa do tipo. E rapidamente Agatha vê o Observatório Griffith bem na outra montanha ali na frente. Lá deve ser grande o suficiente para todas as runas que ela precisa. Jarvis diz que seria impossível conseguir a permissão necessária para filmar lá a essa hora da noite, mas Howard não tá nem aí. Ele vai comprar tudo e eles podem começar a filmar agora. Todos só precisarão entrar na limusine para ir até lá. Só que Kingo já tem um outro veículo, uma gigantesca nave espacial, coisa bem de alienígena, mas Kingo diz que na verdade é mais um robô espacial. Howard está rindo muito e Agatha percebe que ele sempre soube de tudo. E o homem diz que é claro que sim, ele é a pessoa mais inteligente do mundo, é claro que sabia. Além disso, ele também sabia que economizaria muito dinheiro em efeitos especiais usando magia de verdade. O homem então fala que eles podem fazer o que quiser lá, só tem que permitir que ele filme tudo, pois está sentindo que vai ganhar muito dinheiro no futuro. Enquanto isso, no espaço, Arishem vem em direção ao planeta Terra. Lá dentro do observatório, tudo está terminando de ser preparado. Jarvis ajuda a Agatha pintando as runas na parede, até que o Howard a chama. Tem alguma coisa se aproximando e Kingo percebe que é o Arishem. Todos têm que se apressar para começar a gravação. Agatha então vai para seu lugar e começa o ritual. Kingo está preso como se fosse uma espécie de sacrifício. Os feitiços da Agatha ativam todas as runas e a energia sai de dentro do Kingo em direção a ela. A mulher absorveu tudo e finalmente tem o poder necessário. Ela dispara sua energia contra o centro da Terra e atinge o celestial Tiamut que está sendo criado ali. Graças a isso, ela começa a sugar todo o poder dele e instantaneamente algo impressionante acontece. É tanta energia que expulsa todo mundo para fora do lugar e uma Agatha gigantesca brota lá de dentro. A mulher agora é um ser celestial e realmente possui os poderes de uma rainha cósmica. Ela está impressionada, até que simplesmente do nada o outro celestial, Arishem, brota atrás dela. O celestial diz que deve ser estranho para um ser tão primitivo de repente ter um poder cósmico. Mas Agatha não está pressionada, ela diz que cósmico sempre foi o seu destino. Arishem, entretanto, diz que ela é uma herege e será julgada como tal. Só que a mulher parte para cima dele e os dois começam um embate. Howard Stark está filmando tudo extremamente impressionado e o mundo inteiro também observa essa batalha. Agatha desce o cacete nele, mas Arishem de repente diz que a vaidade está a cegando e a acerta com várias pancadas. Um celestial cria vida, ele não glorifica sua própria existência. A mulher tenta atingi-lo com várias descargas de energia, mas erra todas, e Arishem diz que ela sempre será humana demais para manejar esse poder. Só que a mulher diz para ele que na verdade não errou, ela estava apenas atuando e preparou um feitiço nas costas dele. O celestial não entende como, e ela fala que conseguiu, pois é a melhor atriz do mundo. A Agatha então começa a sugar toda a energia desse celestial e agora alcançou níveis nunca antes imaginados. Depois que tudo acaba, Kingo diz que eles podem voltar à gravação, mas Agatha fala que o show ainda não terminou. Com esse poder, ela pode ter tudo o que quiser. Kingo achou que ela queria salvar o mundo, mas ela diz que estava apenas o enganando com toda aquela conversa. Agora, ela quer que ele e todo mundo se ajoelhem perante ela. Howard ficou mais animado ainda, e Kingo diz que com todo esse poder, ela pode destruir o mundo inteiro e refazê-lo como quiser. Para salvar a todos, Kingo resolve
resolve conversar com ela e tentar fazê-la perceber que, como atriz, ela apenas quer mostrar seu talento para todo mundo e as pessoas precisam dessa magia para ser feliz, a magia do cinema. Ela é a melhor de todas e Agatha aceita as palavras dele. Ela resolve voltar para terminar a gravação e logo chega a noite de estreia. Tudo é lindo, eles gravaram o maior sucesso de todos os tempos e Howard Stark está pronto para abandonar o negócio dos objetos letais. Kingo então fala para Agatha que depois que ela reviveu os outros Eternos, eles disseram que eliminar o Arishem chamou a atenção dos outros Celestiais e eles com certeza vão aparecer. Agatha não se preocupa, ela diz que eles podem esperar pela continuação. O Watcher aparece para dizer que às vezes basta um filme para te lembrar que tudo é possível, até um final feliz. Além disso, quem não gosta de um suspense? E vemos os outros Celestiais aparecendo atrás dele. O episódio 3 começa em 1991, durante uma noite em Nova York, quando o Soldado Invernal foi eliminar os pais do Tony Stark. O Watcher nos explica que nesse universo algo diferente aconteceu. Essa noite seria um evento cujas ramificações seriam sentidas por décadas, algo crucial para a formação dos Vingadores, só que tudo foi extremamente diferente. A história começou com o Guardião Vermelho sendo enviado por seu oficial lá da Rússia direto para os Estados Unidos numa missão secreta. O Guardião Vermelho, o primeiro super soldado da Rússia, não acredita que vai participar de uma missão tão besta. Acontece que o Guardião Vermelho ouviu falar que a Torre mandou informações secretas ali para a base na Rússia, e essa tal de Torre é um agente secreto infiltrado no governo dos Estados Unidos. O Guardião Vermelho quer essas informações para ajudar em alguma coisa, mas seu superior Dreykov apenas insiste que ele tem que ir infiltrado para os Estados Unidos para outra coisa. Dreykov então recebe uma ligação e pede para que seus funcionários descongelem o Soldado Invernal. Assim que ouviu essas palavras, o Guardião Vermelho ficou em choque. Ele diz que o Soldado Invernal é um lixo da Hydra. Ele é muito melhor do que aquela porcaria. Além disso, o soldado nem mesmo é russo de verdade. Dreykov apenas fala para ele que todos ali são família e tem que agir como um time. Não tem problemas que seu irmão, o Soldado Invernal, vá ter uma missão diferente da dele. Como não tem outra escolha, o Guardião Vermelho resolve aceitar sua missão, mas subtraiu os dados da missão do Soldado Invernal. Ele foi direto para o aeroporto, partiu para os Estados Unidos enquanto o Soldado Invernal era acordado lá na base. Ele já está pronto para obedecer e já partiu para sua missão, saltando de um avião sem nem utilizar paraquedas. O Soldado Invernal tem que eliminar os pais de Tony Stark e já se preparou, só que dessa vez, enquanto ele ia atrás dos dois, o Guardião Vermelho também apareceu. Ele chegou lá junto do Soldado Invernal e tentou impedi-lo de eliminar os pais do Tony Stark, dizendo que se Howard Stark voltasse vivo para a cidade e avisasse que o Guardião Vermelho e o Soldado Invernal estavam ali, todos iriam se preparar para a revolução contra os capitalistas. Mas mesmo assim, o Soldado Invernal tentou eliminar todo mundo e o Guardião Vermelho teve que começar um combate contra ele. Por sorte, o homem realmente é bem poderoso e conseguiu bater de frente com o Soldado Invernal. Enquanto eles combatiam, vemos que as autoridades chegaram e os dois tiveram que fugir. Eles se esconderam na mata enquanto eram procurados. E também percebemos nesse momento que, além de eliminar os pais do Tony Stark, o Soldado Invernal também queria aquela maleta com algum tipo de substância lá dentro. O soldado então entra em contato com o pessoal lá da Rússia e diz que tiveram algumas complicações na missão, e seu oficial falou que essa missão acabou de falhar. Ele tem que agora voltar sozinho para a extração. O Soldado Invernal ficou em choque, pois ele nunca falhou em uma missão. Howard Stark foi levado pela ambulância e logo o Dr. Bill Foster, chefe da divisão de ciências da SHIELD, chegou para investigar. Uma policial explica para ele tudo o que acabou de acontecer e também mostrou para ele essa trilha de coisas azuis que os dois suspeitos deixaram. A policial gostaria de saber o que é aquilo e o cientista apenas disse que é algo que pode mudar o destino da humanidade. Bill então fala para todo mundo que eles têm que fechar todos os meios de transportes ali da região, pois estão lidando com dois super soldados lá da Rússia que são extremamente perigosos e irão eliminar qualquer um que se aproxime. Na manhã seguinte, o Soldado Invernal e o Guardião Vermelho foram comprar um lanche ali num fast food e o Guardião Vermelho não parava de reclamar que tudo ali é capitalista demais. Por sorte, o Soldado Invernal lida melhor com essas situações. Enquanto comiam, o Guardião Vermelho disse que eles precisavam procurar a Torre, que é o contato que a Rússia tem ali nos Estados Unidos. Graças àqueles arquivos que ele subtraiu lá do Dreykov, ele descobriu que a tal torre está escondida em Las Vegas e eles precisam ir até lá. Assim poderão começar a revolução nos Estados Unidos. Sem contar que ele pode tirar os dois dali, e para fazer isso ele subtrai um carro para ir até lá. Na estrada já tem uma blitz. O próprio Bill estava lá e foi conversar com eles. O Guardião Vermelho não sabe disfarçar e o homem
homem acabou desconfiando. Por causa disso, o soldado invernal teve que começar o ataque e eles aceleraram o carro para fora dali. O soldado e o guardião foram cercados, mas por sorte o soldado invernal tinha um gigantesco objeto letal. Parece que ele subtraiu das autoridades quando ninguém percebeu. O cientista e a policial estavam atrás deles, mas o soldado conseguiu fazer o carro deles virar e eles foram para o meio do milharal. Lá, Bill utilizou sua arma secreta e aumentou muito de tamanho. Assim, ele conseguiu correr atrás do carro do soldado e do guardião. O próprio Guardião Vermelho não entende por que tudo nos Estados Unidos é tão grande. Eles tentam fugir, mas o Bill está se aproximando cada vez mais e agora não tem outra escolha. O guardião pega seu escudo, o acerta contra o rosto do Bill e depois salta em direção a ele, conseguindo derrubá-lo. Ele volta para o carro e elogia os trabalhadores que fizeram essa belíssima obra de arte da engenharia. Como tem um precipício à frente deles, o soldado invernal acelera o carro e eles tentam saltar, mas é claro que não conseguem e vão lá pro fundo. Até mesmo o Watcher ficou em choque. Quando as autoridades acharam o carro, estava tudo destruído e eles não estavam lá. Por sorte, conseguiram encontrar um mapa com uma página faltando, a página de Las Vegas. Depois de cair com o carro, eles foram até uma veterinária procurar coisas para se consertar e o Guardião Vermelho ajudou o soldado invernal. Ele então explicou que veio de uma família de pessoas humildes, mas teve a honra de ser escolhido para ser o Guardião Vermelho, o primeiro super soldado da Rússia. O soldado invernal, entretanto, não sabe de onde veio, ele não se lembra de nada, e o Guardião Vermelho fala que ele é muito poderoso e também tem uma mente poderosa, apenas precisa fechar os olhos e tentar se lembrar. O soldado invernal então faz isso e se lembra de algum lugar iluminado com uma placa escrito Coney Island. O Guardião Vermelho ficou feliz e disse que ele é o grande herói de Coney Island. O próprio Guardião tem muito orgulho de lutar ao lado dele. O homem então saiu dali para subtrair mais um carro para que eles possam continuar a viagem e o soldado invernal recebeu uma ligação. É o General Dreykov. Ele diz que as ordens da missão mudaram. Agora, o soldado invernal vai ter que eliminar o Guardião Vermelho. Ele se tornou um risco e não pode voltar para a Rússia. O fracasso dessa missão não será tolerado e vemos que o soldado invernal ficou bem triste com isso. Os dois então continuaram e chegaram até Las Vegas. Eles foram até o cassino onde a torre se esconde e o Guardião Vermelho está muito nervoso. Eles batem a porta do tal agente secreto e descobrem que ele, na verdade, é um americano. Não era quem imaginavam. O Guardião Vermelho estava todo animado para começar a revolução e libertar o proletariado. Só que a torre explicou que ele não é um espião russo, é um americano e apenas vende informações para a Rússia. Tudo que ele quer é dinheiro e queria se livrar dos Stark para poder faturar no lugar deles. Mas como o soldado e o guardião falharam na missão, isso agora não será mais possível. A torre então quer eliminar os dois, mas ele está na frente do soldado invernal e não tem a menor chance de fazer isso. O soldado bloqueia todos os seus disparos e depois utiliza o escudo do guardião para enviá-lo para fora do hotel. O guardião nem ficou triste, a torre não era um bom homem. O que está o preocupando agora é que parece que o pessoal lá na Rússia não se importa com eles, apenas com dinheiro. O soldado invernal diz que pensou errado a respeito do Guardião Vermelho, ele é um bom homem. As autoridades então chegam ao lugar e eles precisam fugir. Os dois combatem alguns soldados que chegaram ali e depois têm que saltar pela janela para poder escapar. Com seu braço mecânico, o soldado invernal se agarra ao prédio e eles chegam bem lá no solo. Os dois saem correndo e o Bill, junto de várias autoridades, vão atrás deles. O homem aumenta de tamanho mais uma vez. Ele pega o Guardião Vermelho, mas o soldado invernal dá um soco na canela dele e o Bill solta o homem. Depois ele tenta acertar o guardião com um soco que se defende com seu escudo e depois empurra o soldado invernal lá pra cima, que desmaia o Bill com um socão no queixo. Os dois estão muito felizes, pois trabalham em equipe muito bem e tentam se esconder em um prédio abandonado ali perto. Todas as autoridades já foram chamadas, só que quem já estava lá dentro do prédio eram os agentes russos que foram enviados pelo Dreykov para eliminar o guardião e garantir o sucesso da missão. Eles têm até um manual com as palavras secretas que comandam um soldado invernal e tentam utilizá-las para fazê-lo destruir o Guardião Vermelho. O soldado invernal conta isso para ele. Ele não tem como deixar de obedecer a essas palavras e o guardião tem que pegar aquela substância e correr dali para poder escapar. Só que o Guardião Vermelho não vai fazer isso. Se a Rússia o traiu, ele vai trair a Rússia também e destrói aquela substância. Os dois agora têm que lutar juntos e o guardião diz pro Bucky tentar lutar contra essa lavagem cerebral. O soldado começa a ler as palavras e Bucky segue firme, tentando não deixá-las controlar seu cérebro. Antes de acontecer, ele manda o guardião viver sua vida normalmente nos Estados Unidos como se fosse um cidadão, afinal ali é a terra das segundas chances. Quando o soldado terminou as palavras, vemos que o soldado invernal não teve sua mente controlada. Eles então partiram para lutar pela sobrevivência e a amizade deles mudou o curso da história. O soldado invernal foi levado de volta à Rússia e disse que o Guardião
Guardião Vermelho estava sem vida. Ele então voltou a sofrer lavagens cerebrais e vemos que o Guardião Vermelho agora era professor de uma escola nos Estados Unidos. Um dia, Bill chegou com aquele escudo dele e lhe ofereceu uma oportunidade. O Guardião Vermelho nesse universo se tornou parte dos Vingadores. O episódio 4 começa com algo impressionante. Acontece que a Darcy se casou com o Howard o Pato e os dois tiveram um herdeiro. Aquele é o bebê deles, um ovo. Isso é algo impressionante. O Watcher aparece para dizer que em apenas um instante o mundo inteiro do Howard o Pato e a Darcy mudou. Nós mal sabíamos que o bebê deles estava destinado a mudar o mundo de todos os outros também. Naquela noite que Thor fez uma festa gigantesca no planeta Terra, Darcy e o Howard o Pato se conheceram e logo se apaixonaram, se casando em Las Vegas. Mesmo que a festa tenha acabado e as leis cósmicas tenham sido quebradas, os convidados não foram embora, pois agora a Terra estava ligada com o resto do cosmos e isso não pode mais ser mudado. Vemos que Darcy e Howard levaram o bebê deles para casa e cantavam músicas para colocá-lo para ninar. O Watcher observava tudo e vemos que o casal está muito feliz, pois agora são uma família de verdade. Até que de repente, uma das convidadas da festa do Thor apareceu para convidar os dois para um grande cruzeiro do Grão-Mestre através das estrelas. Todas as despesas já foram pagas e eles só têm que se divertir. Como Darcy não nega nada de graça, os dois vão partir nesse cruzeiro divertido e ficam em choque ao ver tudo que terão direito lá. Eles então são teleportados direto para dentro da nave junto de seu bebê pelo próprio Grão-Mestre. Lá dentro, eles estão impressionados com tudo ao seu redor, até que o próprio Grão-Mestre aparece para recebê-los. Ele diz que agora é a vez do papai e da mamãe se divertirem. Por causa disso, preparou as melhores babás do universo para tomar conta do bebê deles, enquanto os dois se juntam a ele para um jantar exclusivo, onde são os convidados de honra e sentarão ao lado dele. Darcy tenta ler o cardápio, mas não consegue, pois está em um idioma alienígena, e Howard vai utilizar seu celular para traduzir tudo. Ele fica preocupado, pois no meio da tradução parecia que o Grão-Mestre convidou todos para devorarem o Howard e a Darcy, mas aí ele percebe que não. Na verdade, é apenas uma refeição, e o Grão-Mestre começa a apresentar a todos qual será o prato principal. É algo que foi nascido de dois mundos, uma verdadeira maravilha cósmica. Darcy e Howard ainda estão distraídos, até que Howard termina de ler o cardápio e fica em choque. O prato principal é o bebê deles, e já está ali sendo colocado no fogo. Darcy está em choque, eles não podem deixar que isso aconteça, até que o Yondu aparece. Ele acerta o Grão-Mestre e consegue pegar o ovo. Darcy fica feliz, pois o homem acabou de salvar o bebê deles, mas na verdade ele não está ali para isso. Ele vai levar o bebê para vendê-lo para o colecionador. Darcy e Howard conseguem sair dali de fininho e subtrair uma nave para ir atrás do Yondu, mas infelizmente ele consegue despistá-los e os dois não sabem mais o que fazer. Por sorte, Darcy teve uma ideia. Ela entrou em contato com a SHIELD para falar pro Nick Fury que alguém subtraiu o bebê deles e eles querem que a SHIELD faça alguma coisa. Nick Fury garante que essa é a prioridade número 1 da SHIELD, recuperar o ovo dos dois, pois no dia que esse ovo nasceu, aconteceu a convergência cósmica, um momento onde os planetas se alinharam. Foi um sinal. O bebê deles é algo com um extremo poder e não pode cair nas mãos erradas. De repente, Nick Fury recebe a informação para onde o bebê foi levado e o Howard conseguiu ouvir, aumentando a potência dos microfones. Nick Fury fala que vai resgatar o bebê deles e eles não precisam se preocupar com nada. O homem termina a ligação e depois de ouvir para onde ele foi levado, o Howard sabe exatamente o lugar onde fica o esconderijo do colecionador. Vemos que Yondu já estava lá, mas o colecionador já não existe mais. Ele foi colecionado e é um outro homem que está em seu lugar. Yondu fala que tem uma mercadoria extremamente valiosa e já recebeu muitas ofertas dos elfos negros e até de um deus do Olimpo. O preço acabou de subir, só que aquele homem fala que Dormammu não vai pagar por nada e hipnotiza o Yondu para levar o ovo. Seus seguidores vêm logo atrás e eliminam o homem. Darcy e Howard chegaram até aquele lugar e vão se infiltrar pelo esgoto. Eles conseguem chegar bem no caminho daquele pessoal da seita do Dormammu, chegando até onde começa uma espécie de reunião, e o ovo deles foi levado até ali no centro. Uma das pessoas da seita explica que aquilo ali é a cerimônia de despertar do Dormammu. Eles vão utilizar o ovo dos dois como uma espécie de receptáculo para Dormammu e ele poderá voltar a esse plano. O ovo é seu hospedeiro e Darcy não quer que isso aconteça, até que de repente uma granada de fumaça chega ali. Nick Fury apareceu com o resto da SHIELD para levar o ovo embora. Ele fala que a SHIELD é a única que pode manter esse ovo em segurança e Howard já fica em choque. Ele e a Darcy vêm chegando e agradecem
pela ajuda, mas o ovo tem que ficar com eles, pois os dois são os pais. Nick Fury, entretanto, fala que a SHIELD não pode confiar um ser tão poderoso a um casal de pais de primeira viagem. Os dois não poderão ficar com o bebê. Antes que Nick guarde o ovo, entretanto, aquele homem consegue teleportá-lo para fora da maleta com seus portais. Ele é um mago, famoso inimigo do Doutor Estranho. Howard e Darcy correm atrás do ovo e conseguem pegá-lo depois que sai de um desses portais. Os dois então fogem dali e estão sendo procurados por todo o universo. Eles foram até Jotunheim para pedir ajuda ao Loki para se esconder ali por um tempo. O gigante de gelo terminou seu novo resort e vai permitir que eles passem um tempo ali. O gigante só aceitou isso porque o Howard prometeu que iria fazê-lo padrinho do filho deles. Do nada, eles são interrompidos por uma nave que se aproximou e de dentro dela saiu Nick Fury e os agentes da SHIELD. Eles querem o ovo de qualquer maneira. Darcy, Howard e Loki terão que correr, mas do outro lado já estava o pai do Loki com seu exército, pronto para tomar o ovo deles. Ele quer utilizar esse ovo para retornar Jotunheim à sua antiga e gloriosa forma, e Nick Fury já chega dizendo que não vai permitir que isso aconteça. De repente, um raio atinge o resort. Era ninguém menos do que o próprio Zeus. Ele chegou para buscar o ovo que ele viu escrito nas estrelas. Durante essa confusão, Howard conseguiu pegar o bebê e correu com ele junto da Darcy. Todo mundo tá atrás dele e agora até os elfos negros chegaram. O pessoal do Dormammu apareceu logo em seguida e depois deles, todos os funcionários do Thanos. Eles descobriram que existe um tal ovo mágico e agora também o querem para poder entregar pro próprio Thanos. Howard e Darcy continuam correndo, o ovo cai da mão deles e eles ficam o tempo todo tentando recuperar. O Grão-Mestre também apareceu e começou a teleportar o ovo, mas Zeus atingiu sua nave com um raio e o bebê caiu de novo. Logo em seguida, o próprio Thanos aparece achando que seus funcionários o chamaram para algo importante e quando viu que era apenas por causa de um ovo, ficou decepcionado. Esse ovo estava prestes a cair do precipício, mas Howard conseguiu pegá-lo. Ele, junto da Darcy, utilizaram um escudo para descer pela neve e Loki os ajudou a não serem pegos pelo seu pai. Eles continuaram e conseguiram escorregar para um lugar bem longe. Agora estão ali sozinhos com seu ovo, mas o exército de todo mundo que quer pegar o bebê deles está chegando. Os dois se perguntam se vai terminar assim. A vida deles será eliminada e tudo que lhes sobrou é cantar a última canção de seu bebê. Eles então começam a cantar e parece que isso despertou algo dentro do ovo. Ele saiu flutuando e todo mundo parou para observar, pois o poder era extremamente lindo. Agora todos querem ainda mais esse ovo e partem para cima dele, mas quando se aproximam, o ovo utiliza descargas de energia para simplesmente deletar a existência de todos que chegam perto. Nick Fury consegue se esconder e o ovo continua eliminando todo mundo que se aproxima. Darcy e Howard não param de cantar e o bebê deles elimina todo mundo ao redor e começa a se abrir. Quando faz isso, ele suga a energia de todo mundo e Zeus, percebendo que deu tudo errado, fugiu dali. Depois de sugar todo mundo, o bebê finalmente nasceu. Nick Fury se aproximou e disse que percebeu que os dois, na verdade, são os melhores pais que aquele bebê poderiam ter e vai permitir que fiquem com ele. O homem então sai dali e vemos que Howard e a Darcy levaram o bebê para casa. Eles irão chamá-la de Birdie e o Watcher estará sempre observando tudo. O episódio 4 começa com o Watcher indo direto até o final de uma certa história muito trágica. Ele diz que quando você vê tantas guerras quanto ele já viu, acaba se acostumando, mas a parte difícil é assistir mundos caírem sem necessidade. Tudo porque um herói não pode mais se levantar para ter seu momento. O Watcher, entretanto, fez um juramento e então apenas observa. Nós vemos a Federação de Ferro, um futuro próximo do planeta Terra. Alguém está se esgueirando pelas ruas da cidade, passando por diversos robôs, e o Watcher explica que em todas as variações desse universo, Riri Williams é a última e melhor esperança. Mas em todos que ele observou, não importa o quanto ela lute e por quanto tempo se esforce, ela sempre falha no final. Sempre. Ela se aproxima de um certo bar para se encontrar com uma mulher que prometeu que teria o que ela queria. É uma espécie de forno micro-ondas completamente analógico. Riri quer saber quantos mais aquela mulher consegue arranjar, mas a mulher está preocupada, pois, segundo os rumores, Riri quer montar um objeto letal e ela diz que a jovem tem que ter cuidado, porque quando a Federação prestar atenção nela, a história vai acabar. De repente, os robôs aparecem. Tudo aquilo foi armado. A mulher queria entregar a Riri. Segundo a jovem, esse é o problema de hoje em dia. Você nunca sabe quem é verdadeiro ou falso. Ela então atinge aquele forno contra a face da mulher, pega a única peça de dentro dele que lhe importava e tenta correr dos robôs. Acontece que alguns deles são falsos, apenas ilusões
holográficas e outros são verdadeiros, mas não dá pra saber qual é qual. Ela tem que correr de todos e, utilizando a tecnologia que ela mesma criou, consegue chegar até o teto. Só que de repente, o Visão aparece. Ela espera que seja apenas um holograma, mas não é. É o verdadeiro Visão. Ele está preparado para eliminá-la, mas de repente disparos são efetuados e o robô deixa a Riri cair. O pessoal da Aliança já estava lá embaixo pronto para resgatá-la. Eles lutam contra a Federação de Ferro e são os últimos sobreviventes. O mago que está ali com eles consegue prender o Visão num campo de força por tempo suficiente para que eles possam escapar. O Watcher então explica que aquela é tudo que sobrou da Terra. Nesse universo, o celestial Tiamut conseguiu crescer e sair do centro do planeta, destruindo tudo ao seu redor. Isso aconteceu antes que os Eternos pudessem detê-lo. Depois de tudo, um certo homem viu o caos como uma oportunidade. Ele é o egocêntrico engenheiro Quentin Beck, que assumiu as indústrias Stark, e o que se seguiu foi uma longa e prolongada guerra entre uma aliança da resistência e a Federação de Ferro do Beck. Com a vitória ao seu alcance, Beck queria garantir que a aliança desse seu último suspiro antes que ele perdesse a vida, pois os anos se passaram e ele ficou muito velho. Como último ato, ele descobriu onde ficava a base da aliança e mandou o Visão até lá destruir tudo. Vemos que a Riri estava sendo levada até essa tal base e estava em choque no caminho, pois haviam destroços das vidas de bilhões de pessoas. A aliança explica que resgatou a Riri, pois ficaram sabendo que ela conseguiu comprar a última peça que precisava para projetar um objeto letal que pode destruir o Visão, e isso é de grande interesse para eles. Riri fica em choque, pois eles estavam a espionando e todos admitem que sim. Aquela mulher de Wakanda diz que aquele projeto que a Riri preparou pode desacoplar o Vibranium do corpo do Visão, mas ela ainda vai precisar de muito mais equipamentos para destruí-lo completamente, e eles possuem esses equipamentos lá na central da aliança. Riri diz que não confia em ninguém, pois tudo isso pode ser como um navio afundando, e eles garantem que a aliança realmente é um navio afundado. A base deles fica no Titanic. Lá dentro estão as últimas forças da aliança, e eles levaram a Riri até o laboratório. Ali tem tudo que ela precisa para construir seu objeto letal. Muitas pessoas perderam a vida por tudo isso, e dizem para Riri que se ela ainda tem esperança no planeta Terra, precisa começar a trabalhar. A jovem, entretanto, pede apenas um lanchinho, pois seu cérebro trabalha melhor alimentado. De repente, alguém avisa a general da aliança que alguma coisa com a densidade variável acabou de aparecer ali. Todos os soldados entram imediatamente em formação para proteger o laboratório. Nada pode chegar até ali. Eles começam a se espalhar e se preparam para defender o lugar, mas a mulher de Wakanda já desceu e encontrou vários soldados sem vida. Ele está aqui. A general pergunta quanto tempo Riri precisa para construir esse objeto letal, e ela diz que umas 12 horas. Riri então pergunta quanto tempo ela vai ter, e o mago responde que 7 minutos e meio. Esse é o tempo que o feitiço de proteção vai garantir. Riri não tem outra escolha. O feiticeiro e os outros saem lá de dentro prontos para encarar o Visão, que estava ali no navio destruindo todos os soldados. Eles não significavam nada perante o robô extremamente poderoso, e a Riri começou a fazer seu objeto letal reclamando o tempo todo, dizendo que 7 minutos não são suficientes. Visão estava procurando por eles, e quando chegou até a parede do laboratório, não conseguiu atravessá-la. Ela estava protegida pelo feitiço do mago, e o próprio mago explica que o Gasparzinho Visão não vai conseguir atravessar essa parede pelos próximos 5 minutos. Todos então partem para cima dele, mas vemos que não tem a menor chance de derrotá-lo. Visão é extremamente poderoso, e Riri, enquanto isso, está lá construindo seu objeto letal. O mago se esforça para utilizar seu feitiço e proteger as outras duas mulheres, mas todos são derrotados pelo golpe final. O feitiço acabou e Visão conseguiu invadir o laboratório. Por sorte, Riri conseguiu terminar seu objeto letal, mas não funcionou, porque ela escolheu a frequência e inverteu a polaridade. Agora sim, ela acertou tudo e efetuou o disparo contra o Visão. Depois, todo mundo a encontrou. Ela ainda estava viva e Visão estava caído a seus pés. Ela conseguiu, e agora sem seu cão de guarda, as ilusões do Beck terão muito menos efeito. Talvez haja esperança para mudar o mundo. Agora, eles têm que pensar em mudar o lugar do esconderijo, pois o Beck já sabe onde fica. O resto dos soldados perderam a vida. Vemos que Beck viu as últimas gravações do Visão e o momento que ele foi eliminado pela Riri. Agora, ele quer vingança, pois não sabe quem é essa jovem. Quando o que sobrou da aliança saiu do Titanic, o mago destruiu o navio em honra a todos os soldados. Enquanto Riri observava o corpo do Visão, o Watcher apareceu dizendo que a jovem perdeu tudo que tinha. A
amigos, família e até mesmo o mundo que ela conheceu. Ela se agarrou a essa luta para se sustentar, mas no final, essa luta irá eliminá-la. Enquanto a jovem observava o corpo do Visão, ela teve uma ideia. A jovem foi contar pro resto do pessoal que eles podem levar a luta até o Beck. Sem o Visão, a rede de ilusões é tudo que sobrou para ele. Só que Riri já sabe de um jeito para remover essa rede de ilusões. Todo o processo do Beck é executado em uma rede nanotecnológica e para derrubar, elas têm que ficar atrás das linhas inimigas, explodir os nanitas que alimentam essas ilusões e assim tudo vai acabar. Uma das mulheres, entretanto, explica que o quartel-general dele fica em um pedaço fragmentado do planeta Terra do lado distante do anel de asteroides. Tudo lá é completamente fortificado, cheio de objetos letais. Não tem como nem eles se aproximarem. Sem contar que seria um mundo cheio de ilusões e eles não saberiam o que é real. Mas Riri garante que pode fazê-los passar pelas ilusões. Ela pode se conectar ao sistema do Beck utilizando as peças do Visão. O Watcher fica triste ao ouvir essas palavras, pois vai tudo começar de novo. Vemos que Riri começou a trabalhar em sua invenção. Com essa, ela criou mais do que apenas uma armadura. É uma fusão entre ser humano e máquina. Isso eleva a jovem a níveis de consciência nunca antes alcançados. E o mago está com dúvidas a respeito de tudo isso, pois não dá para saber o que acontecerá com a mente dela quando ela se transformar. Talvez ela desista de tudo, mas Riri garante que não vai fazer isso. Ela quer destruir o Beck. Quando sua invenção termina, vemos que Riri agora consegue atravessar paredes igual ao Visão e também pode enxergar o que é ilusão e o que é verdadeiro. Eles então chegam até a base secreta do Beck e lá a Riri, utilizando seus novos poderes, guia todo mundo para se desviar de todos os objetos letais, os verdadeiros e os falsos. Tudo está indo bem, mas a sua roupa começa a dar curto-circuito e Riri perde sua capacidade de ver as ilusões. Ela então cai no meio do campo e é acordada pela general da Aliança. Eles têm que continuar, pois os outros ficaram para trás para distrair as forças do Beck. As duas correm e conseguem se infiltrar na central do Beck. Lá dentro, Riri chega até o computador central e vai tentar desligar tudo, mas é nesse momento que ela percebe a verdade. Era tudo uma ilusão, até mesmo a general. Beck a enganou e conseguiu prendê-la. A jovem diz que isso não faz sentido, não era para nada estar ali, mas o Beck planejou tudo porque ele é a rede. Ele injetou os nanitas em seu corpo e agora pode controlar todas as suas ilusões com um piscar de olhos. Como programou o Visão, ele desligou a capacidade da Riri de atravessar paredes. Agora que sabe que ela trouxe essa tecnologia até ele, Beck teve uma ideia. Ele pode viver para sempre com o corpo do Visão. O homem então vai remover essa tecnologia da Riri, mas isso irá eliminá-la. Ela tenta lutar um pouco e consegue quebrar aquele lugar onde está, mas o homem tem muitas ilusões e mostra todos os amigos dela sem vida lá naquele campo. A jovem fica desesperada. Tudo que ela lutou para defender acabou de ser destruído e ela já não tem mais forças para se levantar. O Watcher então nos fala que é nesse momento que tudo acaba. O espírito da Riri está exausto. Ela viu demais, perdeu demais e sua vontade de lutar se acabou. Agora ela vai perder tudo completamente até sua vida. Beck começa a remover a tecnologia do corpo dela e sem conseguir assistir isso mais uma vez, o Watcher dá as costas. Só que num momento ele para e diz que não. O Watcher então sussurra nos ouvidos da Riri a mandando lutar. Ela tem que se defender e isso dá forças para a jovem puxar sua tecnologia de volta. Ela, além disso, remove os nanitas do corpo do Beck e ele vai ficar ali no chão para perder a vida, enquanto ela utiliza seus poderes para desligar suas ilusões e passar uma mensagem para todo o povo do planeta. Os Vingadores vão voltar e todos terão uma chance no futuro. Tudo isso foi graças à intervenção do Watcher. E vemos que outros seres estavam observando tudo e diziam que o Watcher quebrou o juramento de novo. Eles não podem permitir que isso continue e de agora em diante vão continuar a vigiar o Vigia. O episódio 6 começa no Velho Oeste, um lugar de possibilidades infinitas e de vilanias incalculáveis. Alguns vilões estavam no lugar efetuando 10 disparos contra um sino, pois eles dizem que depois dessas 10 badaladas, alguém irá aparecer, é o que diz a lenda. E esse alguém logo aparece. O Watcher diz que até mesmo os lugares mais traiçoeiros têm um jeito de gerar os heróis mais verdadeiros. E aqueles homens chamaram esse herói para poder eliminá-lo. Ele não veio sozinho, está junto da Gaviã Arqueira. O herói então remove seu chapéu e parte para cima desses vilões. Ele desce o cacete em vários, ao mesmo tempo que a Gaviã Arqueira utiliza seus disparos precisos para remover os objetos letais das mãos deles. Juntos eles conseguem derrotar a todos a tempo do herói pegar seu chapéu e ele pergunta para um desses homens onde está o capuz.
capuz. O herói fala que ele está saqueando canteiros de obras por todo o oeste e levando os trabalhadores. Ele precisa dar um ponto final nisso. Só que aquele vilão não se importa com um bando de chineses desaparecendo, mas na hora que o herói o ameaça, ele diz que o capuz está indo em direção ao ponto Pegasus. E segundo os boatos, o capuz está de olho nesses dois heróis. Depois de obterem a informação, os dois saem dali e o Watcher nos conta que mesmo nesse lugar terrível, ainda existem pessoas que cavalgam na direção para se tornarem uma lenda. Ele então continua explicando que a esse ponto todo mundo já entendeu a respeito das infinitas realidades paralelas que existem e as pequenas escolhas que podem causar grandes mudanças em todas elas. Só que nos fins mais distantes do multiverso, as coisas podem ficar um pouco estranhas. Ali tudo é possível. Você não deve pensar o que aconteceria se, na verdade, tem que pensar o que está acontecendo. Nesse universo, por exemplo, Ultron foi programado com trilhas sonoras de diversos shows, mas mesmo nos mundos mais distantes do multiverso, uma coisa infelizmente permanece uma constante: a injustiça. E no universo do Shang-Chi, isso não foi exceção. Tentando escapar da sombra da tirania de seu pai nesse universo, Shang-Chi e sua irmã Xu Xialing foram para os Estados Unidos no final dos anos 1860. Eles, entretanto, descobriram que o sonho americano não era o que prometeram, e os imigrantes se tornaram trabalhadores forçados pela mão do Capuz, um misterioso chefão do crime. Ele percebeu que poderia consolidar seu poder explorando o medo que os moradores locais sentiam de seus novos vizinhos, os chineses. Mas quando Xialing viu essa injustiça em primeira mão, ela procurou sozinha o Capuz e reagiu, só que nunca mais foi vista. E quando correu o boato que o Capuz tinha feito Xialing e os vizinhos de refém, ninguém se importou em procurá-los, exceto o Shang-Chi. Ele uniu forças com Kate Bishop, a Gaviã Arqueira, uma atiradora de elite, com seu próprio ressentimento contra o Capuz. Juntos, eles partiram na missão de encontrar o Capuz. Quando chegaram ao lugar que aquele homem do mal falou, não encontraram ninguém. E Kate comentou que quando o Capuz foi até a propriedade da família dela, ele deixou tudo daquele jeito também, sem nenhum sobrevivente. Eles estão perto de encontrar o Capuz, e Kate fala que vai garantir que ele perca a vida. Só que o Shang-Chi completa, dizendo que não antes dele contar onde está sua irmã. De repente, um pequeno jovem chinês aparece pedindo por ajuda. Ele diz que o Capuz apareceu e levou seu pai e todo mundo. O vilão chegou do nada, como se fosse um calafrio, e levou todos em um trem fantasma. Esse trem foi para aquele lado. Shang-Chi fica em choque, pois não tem rastros no chão, mas o jovem garante que foi isso que aconteceu. O pequenino até mesmo quer se juntar aos dois heróis para pegar seu pai de volta. Ele sabe diversos golpes que poderão ser úteis contra o Capuz. A Gaviã Arqueira então encontra uma pequena trilha correndo pelo solo do deserto. Parece que leva direto até os vales. Parece que o garoto estava certo. Eles então vão pegar o caminho por cima das montanhas. Assim poderão alcançá-los na passagem. Por algum motivo, Shang-Chi vai levar o moleque junto. Eles então sobem a montanha e depois de esperar um tempo ficam em choque, pois realmente aparece um trem fantasma ali. Eles vão correndo atrás desse trem e conseguem saltar nele. Shang-Chi fica em choque, pois o trem flutua com uma tecnologia estranha. Eles até mesmo atravessam um precipício voando. Todos então invadem o vagão e encontram a tecnologia do Capuz que faz esse trem flutuar. Essa parece ser uma das invenções do Stark. Em outro vagão, o Capuz tem muitas munições e objetos letais. Isso é suficiente para tomar o país inteiro. No próximo vagão estão todos os trabalhadores, incluindo o pai do moleque. Só que eles parecem ter sido hipnotizados. No próximo vagão, os heróis são surpreendidos pela presença de um exército do Capuz, liderados por um de seus puxa-sacos. Shang-Chi quer saber onde está o Capuz e sua irmã, mas aquele homem que se apresenta como Sonny Burt afirma que apostou no futuro que o Capuz irá trazer para esse país, um futuro de libertação. Ele apenas recrutou aqueles trabalhadores para ajudar nessa mudança de mundo, e quem não estiver no lado dele vai sofrer. Shang-Chi diz que aquilo tudo não parece liberdade. Ele então dá um sinal para o jovem utilizar seus golpes para escapar de dois soldados que estavam com ele. O moleque sai correndo e o homem fala para os heróis que não quer violência. Se eles querem ver o Capuz, apenas precisam esperar, pois o Capuz também quer vê-los. Eles então são levados ao próximo vagão e o homem manda seus funcionários eliminarem aquele moleque. O Watcher nos conta que o jovem foi inspirado pelo Shang-Chi a ser o herói de sua própria história, mas tragédias podem acontecer até com as almas mais corajosas. No momento que o moleque estava prestes a ser eliminado, o Watcher disse que não seria dessa vez e interviu de novo. Ele empurrou os homens para fora do trem e disse que às vezes até os heróis mais corajosos precisam de um empurrãozinho. Logo, o trem chegou até a estação do Capuz. Ali é onde Shang-Chi terá a oportunidade
oportunidade de falar com o próprio Capuz. A senhorita Bishop não, ela terá que ficar no trem, pois o Capuz só quer falar com os 10 anéis. Shang-Chi a manda não se preocupar, ele vai deixar um pouco para ela. Quando Shang-Chi desce do trem, rapidamente o Capuz aparece. Ele diz que o herói provou ser um adversário formidável e agora quer que ele se junte a ele. Shang-Chi diz que nunca iria se juntar a ele e o Capuz fala que então nunca irá descobrir o que aconteceu com sua irmã. Mas Shang-Chi quer arrancar essa informação do Capuz. Os dois então começam um embate e vemos que o Capuz é extremamente poderoso. O moleque observava tudo e ao mesmo tempo o funcionário do Capuz conversava com a Kate Bishop. Até que de repente lá fora o Capuz simplesmente desapareceu. Essa é a habilidade que o torna assustador. Dentro do trem, o homem abriu um certo relógio com uma canção hipnótica. Kate Bishop começou a cair sob esse efeito e enquanto ela era hipnotizada, o homem contou que fez isso também com os pais dela e depois os eliminou e a partir daí utilizou a fortuna deles para construir todo o seu império e ajudar o Capuz, que por sinal estava lá fora descendo o cacete no Shang-Chi. Só que o herói percebeu que ele deixava pegadas e aprendeu o padrão. Ele então conseguiu acertar o Capuz com 2 pancadas extremamente poderosas e o vilão revelou sua verdadeira identidade. Era a irmã do Shang-Chi. No dia que ela encontrou o Capuz, ela conseguiu derrotá-lo e subtraiu seus poderes. Ela não é a vilã dessa história, é a heroína que quer libertar todo mundo e pede para que seu irmão se junte a ela para salvar as pessoas. Mas o homem diz que ela não está salvando ninguém, está tirando a liberdade de todo mundo e ele não pode deixar que ela continue. E a mulher também diz que não pode deixar ele vivendo então. Ela então começa a atacá-lo com seu objeto letal e Shang-Chi se desvia de todas as tentativas, tentando convencê-la a voltar a si. Tudo que ela está fazendo é errado, mas a mulher insiste em dizer que está salvando todo mundo, transformando os trabalhadores em um exército que vai garantir que esse país se torne um lugar bom para todo mundo no futuro. O embate continua e Shang-Chi diz que não foi para isso que eles vieram para esse país. Sua irmã então consegue derrubá-lo e dentro do vagão, Kate está prestes a perder a vida. Todos irão ser eliminados, só que o moleque não vai deixar. Ele viu o sino do trem e começou a tocá-lo. Isso fez a Kate Bishop e os trabalhadores despertarem e ela eliminou todo mundo lá dentro do vagão. Esse sino deu força para o Shang-Chi continuar na batalha e a Kate não eliminou aquele homem. Ela disse que ele não merece isso, tem que sofrer muito ainda e o desmaiou. Do lado de fora, Shang disse que não iria lutar contra sua irmã e simplesmente desistiu. Se ela não é mais sua irmã, ele também não quer ser irmão dela e vai permitir que ela o elimine. O homem então se prepara para aceitar o destino e a mulher parte para eliminá-lo, mas é impedida por um disparo efetuado pela Gavião Arqueira. Kate Bishop eliminou a irmã do Shang-Chi e quando percebe o que fez, pede desculpas pois não sabia que era ela. A mulher nem conseguiu dizer as últimas palavras nos braços do irmão. Shang diz que não foi culpa da Gavião Arqueira, tudo foi culpa do Capuz, que por acaso saiu voando com o vento. Segundo o Watcher, às vezes a queda de uma pessoa significa a ascensão de outra. Aquele jovem será um grande herói um dia, e o Shang-Chi junto da Gavião Arqueira não vão desistir de defender o Velho Oeste. Enquanto assistia essa história terminando, o Watcher dizia que acabou melhor do que ele imaginava, até que ele foi surpreendido por aqueles 3 seres atrás dele. Eles disseram que o Watcher fez um juramento, mas eles também. Os 3 não vão permitir que o Watcher continue interferindo e partem para cima dele. Nesse embate, pedaços da 5ª dimensão onde o Watcher habita acabam se quebrando e vão parar em algum lugar. O episódio 7 começa com o planeta da Nova Prime sendo atacado por um ser cósmico que vai devorá-lo. Esse ser é extremamente gigantesco e eles não sabem o que fazer, até que simplesmente na frente deles aparece uma nave. De dentro dela sai a Capitã Peggy Carter. Ela então explica que o mundo deles será destruído por um devorador de universos interdimensional, a menos que confiem neles. Nova Prime pergunta quem são eles e logo uma nave aparece. De dentro dela sai Birdie, o pato. Em seguida, Kahori, do povo moicano. E depois, a própria X-Men Tempestade. Só que diferente, ela é a deusa do trovão, senhora dos elementos cósmicos e tem até o Mjolnir. Ela invoca todos os seus poderes para acertar aquela criatura cósmica e todas as outras mulheres partem para cima desse ser indestrutível. Peggy Carter salta e Tempestade a atinge com seus raios, fazendo a mulher ganhar velocidade. Kahori a teleporta através dos tentáculos da besta e Peggy acerta seu olho com tudo, atravessando o corpo inteiro e saindo do outro lado. As 4 eliminaram com facilidade um ser capaz de devorar universos inteiros. Nova Prime então diz que esse deve ser apenas um dia normal para elas e
Peg diz que sim. De repente, aqueles fragmentos lá da quinta dimensão do Watcher caem na frente delas. Tempestade acha que isso é uma ruptura na realidade, mas a Capitã fala que são fragmentos do plano observacional. Isso significa que o Watcher está com problemas. E dessa vez, quem narra esse episódio é a Eminência. Vemos então que a Capitã Carter se tornou uma super soldada, mas com a ajuda do Vigia, ela se tornou uma ameaça. Ele a recrutou para interferir no multiverso, e segundo a Eminência, ela é só um sintoma da verdadeira doença, o Watcher. A traição dele ameaça levar a Capitã direto para a porta deles, e o Watcher fala que isso é uma pena para eles, pois eles não podem intervir para detê-la, afinal esse foi o juramento que eles fizeram. Mas aí a Eminência fala que eles também fizeram um juramento de proteger a ordem deles, e se a Capitã Carter e aqueles exilados tentarem encontrá-lo, eles serão impedidos, e o Watcher não terá que responder apenas pela sua heresia, mas também pela heresia deles junto. Ao mesmo tempo, lá na nave das 4 heroínas, Capitã Peg analisou os fragmentos que elas coletaram e disse que estavam observando para pedaços quebrados da própria quinta dimensão. A última vez que algo assim caiu no universo, o Infinity Ultron explodiu através do plano observacional e quase destruiu toda a existência. Se o plano observacional estiver sob ataque, a única razão para o Vigia não entrar em contato é porque ele não pode. Algo deve ter acontecido com ele e elas precisam ir à quinta dimensão para descobrir o que foi. Tempestade, a deusa do trovão, diz que a quinta dimensão não é só um outro universo, é um plano superior de existência. E Birdie fala que só para traçar o plano de navegação até lá, a nave precisaria de uma atualização enorme. Seria necessário prendê-la a alguma coisa da quinta dimensão. E isso dá uma ideia para ela, que começa a fazer as construções ali dentro da nave. Birdie toma muito café e termina a tempo. Agora elas podem colocar aquele pedaço da quinta dimensão ali e traçar a rota até lá. Quando fazem isso e ligam o motor da nave, elas começam a quebrar a barreira até a quinta dimensão, mas não tem força suficiente e acaba explodindo. Elas perderam o primeiro pedaço, agora só tem mais 2. Tempestade tem uma ideia. Ela pode usar seus poderes como a deusa do trovão e, invocando os deuses antigos de Asgard, ela começa a conjurar um feitiço e utiliza seu martelo para atingir aquele fragmento da quinta dimensão. Parece que vai funcionar, mas de repente no final dá errado e o fragmento explode. Elas perderam mais um pedaço. Tempestade fala que o feitiço não foi forte o suficiente. Agora elas só têm um pedaço e começam a pensar o que fazer. A Capitã Peggy Carter diz que elas só têm mais uma chance ou perderão o Vigia para sempre. Tecnologia, poder cósmico, feitiçaria, nada funcionou. Talvez seja a hora de pedirem ajuda, mas de quem? Kaori diz que uma vez existiu um ser no multiverso que foi capaz de viajar para a quinta dimensão, um sintozoide elevado a ser cósmico pelo poder das joias do infinito de seu universo, o Infinity Ultron. Peggy Carter não acredita que ela esteja falando sério, essa é uma péssima ideia, mas talvez seja a única que elas possam ter. Ainda existem muitas variantes do Ultron à disposição delas. Normalmente eles pegam as joias, eliminam tudo em seus universos e aí, como nunca ouvem o Vigia, eles ficam lá para sempre. Então elas só precisam encontrar um deles e pegá-lo de surpresa, e depois a Birdie pode reprogramar a inteligência artificial dele. Assim ele poderá entender esse fragmento e levá-las até a quinta dimensão. Isso pode funcionar, mas elas correm o risco de desencadear a maior ameaça que o multiverso já enfrentou. Ultron é o único ser que sobrou em seu universo. Elas podem acabar com ele antes que ele estrague tudo. A Capitã diz que essa será uma jogada de tudo ou nada. Ou elas capturam o Ultron e chegam à quinta dimensão, ou então cairão lutando. É muito arriscado, mas para salvar um amigo, isso vale a pena. Todas então concordam e vão começar os preparativos. Elas pretendem dar a esse Infinity Ultron o seu toque de despertar. Sem conseguir dormir, Capitã vai pensar um pouco e a Tempestade aparece. As duas estão muito ansiosas e a Capitã fala que já enfrentou o Ultron com alguns dos maiores heróis que o multiverso já viu. Eles venceram, mas foi por muito pouco. A deusa do trovão fala que elas já enfrentaram muitas ameaças e sempre resistiram à tempestade. Capitã fala que não duvida da capacidade delas, só está questionando a sabedoria de tudo isso. Será que é sábio arriscar amigos para salvar outro amigo? A deusa do trovão então percebe que ela não está preocupada com o Ultron, e sim com as mulheres. Peg fala que já foi excluída por uma eternidade. Primeiro do tempo dela, depois de seu próprio universo. Já perdeu muita coisa e não aguentaria perder suas amigas também.
também. A deusa do trovão garante que elas estão nessa estrada pois são guerreiras e fazem isso não porque é fácil, mas sim porque alguém precisa delas. A capitã ficou pensativa e enquanto via fotos antigas, nós vemos o tempo que o Ultron foi criado. Ele pegou as joias do infinito, criou seu exército e eliminou todo o universo. Ninguém teve chance contra ele. Depois de eliminar o universo inteiro, parou pois alcançou seu objetivo, a paz completa, e dormiu ali por bilhões de anos. De repente, a capitã Peggy Carter apareceu. Ultron não entende pois extinguiu toda a vida bilhões de anos atrás. Como ela existe? A mulher então se apresenta como a capitã Margaret Carter e precisa da ajuda dele. Depois disso, vemos que as amigas acordaram e perceberam que a capitã desapareceu. O fragmento também sumiu. Ela deve ter ido até lá conversar com o Ultron. E as mulheres foram até lá também, mas assim que chegaram, encontraram apenas o escudo destruído. De repente, Ultron aparece. Ele diz que a capitã se foi e as mulheres nem pensam duas vezes, já começam a atacá-lo, nem escutam o androide pedindo para elas pararem. Como elas não param de atacá-lo, Ultron tem que fazer alguma coisa. Ele utiliza seus poderes para travá-las com toda a facilidade e diz que elas sabem que ele pode acabar com todas elas apenas com um estalar de seus dedos. Elas ficam assustadas, mas ele diz que não vai fazer isso. E depois de colocá-las de volta no chão, conta que acabou com muitas vidas, mas não com a vida da capitã. Ela foi levada por alguém de um mundo além do mundo dele. Vemos então a Eminência destruindo o escudo da capitã, depois empurrando o Ultron para longe e a levando embora. As amigas ficam em choque pois existem mais vigias além do próprio Watcher, e esse não parece ter nenhum problema em interferir. Parece que a capitã estava no caminho certo, porque mais esse vigia interviria para detê-la? Felizmente, segundo Ultron, esse vigia cometeu um erro estratégico. Ele não viu o que o Ultron se tornou. Ele foi programado para acreditar que a paz era a ausência de conflito, mas tudo que vive luta. Então, para criar seu mundo de paz, ele deletou todas as existências e está ali há bilhões de anos sozinho. Esse mundo que criou não é pacífico, ele só é vazio. Não há paz sem a vida, mas não há vida sem conflito. Então, se ele quiser conhecer a paz de verdade, depois de tudo que fez e de todos que feriu, Ultron deve lutar pela vida, uma vida de cada vez. As amigas então perguntam como eles vão trazer a capitã de volta, e Ultron fala que não tem redenção pelas coisas que ele já fez, mas hoje pode ajudar. Ele tem o último fragmento e o utiliza dizendo que vão precisar dele para a batalha que está por vir. Com os poderes desse fragmento, Ultron agora pode ver tudo e chama as amigas para salvar a capitã. Eles então vão para a nave e Ultron utiliza seus poderes para transformar o motor em infinito. Com seus novos poderes, Ultron não consegue ver o que está por vir, mas isso significa que seus inimigos também não conseguem. O grupo então começa a viagem e o episódio acaba, vai continuar no último da temporada. Obrigado por assistir, até o próximo!